Aos associados que continuem se engajando, tragam suas histórias, nos deixem torná-las públicas, né, Elias? É importante mostrar essas histórias de sucesso que todos têm para contar de um mercado tão fascinante quanto o de diagnóstico. Olá pessoal, começa aqui o programa Diagnóstico por Dentro do Mercado, realizado em parceria com a CBDL, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, que completou 32 anos de atividades. Olha, mas hoje eu tenho uma má notícia, mas na sequência uma grande notícia. A má notícia é que nós não teremos a palavra do presidente. E a grande notícia é que quem apresenta o programa comigo hoje é o presidente executivo da CBDL, o Carlos Eduardo Gouveia. Tudo bem, Carlos? Que alegria, que poder compartilhar esse programa com você. Elias, o prazer é sempre meu e é uma grande honra estar aqui lado a lado com você, construindo essa importante voz do mercado de diagnóstico aí para todos, né? Acho que esse nosso programa é um motivo de grande orgulho, porque ele de fato inovou, ele trouxe informações que antes as pessoas não tinham acesso, mostrando como são os nossos guerreiros que batalham aqui do lado de cá do mercado de diagnóstico, que hoje é um elemento essencial para todo mundo, né? Eu acho que não tem quem não saiba da importância do diagnóstico precoce e preciso para uma terapia adequada, né, Elias? Com Então, para certeza, mim é sempre uma honra e obrigado pelo convite de estar aqui com você. uma alegria sem dúvida e é uma mentalidade que vem crescendo, né, e se fortalecendo cada vez mais na população em geral. Carlos, ninguém passa ileso aqui, tem que contar a biografia, então antes da gente entrar nesse ano maravilhoso da CBDL, falar um pouco das velhinhas que acabaram de ser apagadas aí dos 32 anos, conta um pouquinho da tua biografia para gente. Então, Elias, eu tenho uma formação diferente da maioria dos nossos convidados. Eu não sou da área de saúde, não sou médico, não sou biólogo, não sou biomédico, embora adore todas essas áreas. Eu sou de formação, sou advogado, formado pela USP e administrador público pela FGV, né? Então, acabei tendo um pouco dessa noção da gestão, orçamentos e tal. Foi bem interessante dentro de uma grande escola de administração. Fiz mestrado, e, mas trabalho na área de saúde desde 1995, pelo menos, e em diferentes empresas, sempre empresas de grande porte, multinacionais na maioria, e mais recentemente abri minha própria empresa em 2000 e, acho que foi em 2004, 2005, e aí em 2005 também abri uma consultoria, e com isso que eu tenho atuado em várias frentes, principalmente do setor de saúde, e de forma que hoje vale o destaque da CBDL, onde eu presto consultoria como presidente executivo. E desde 2005 eu tenho ocupado essa posição. É bastante tempo, né, quando a gente olha assim. É uma história realmente, né, e que sem dúvida alguma vem ganhando capítulos, né, a cada ano. Conta um pouquinho dessa tua empresa, Carlos, o que é que ela, qual é a atividade dela e também das consultorias que você presta. Eu tenho uma consultoria que é focada em gestão e acaba, de fato, ajudando as entidades, e aí eu já tenho prestado serviço para diversas entidades dentro desse cunho de associativismo, de busca de advocacy para determinados segmentos, e tenho aprendido, todo ano vou aprendendo muito, e cada segmento que a gente acaba de alguma forma apoiando agrega muito mais conhecimento, relacionamento, e, e tem sido um aprendizado muito importante, muito valioso. Essa é uma das frentes, né, que é a Green Hill, que é a consultoria. Eu tenho uma empresa na área de importação e distribuição, que é a CMW, e aí o foco dela principal na área de nutrição especializada. Nutrição clínica, então tanto enteral quanto parenteral, e a área de doenças raras, onde a gente traz uma linha bem extensa de produtos voltados para principalmente as aminoacidopatias, que são erros inatos no metabolismo detectados no teste do pezinho. E aí vale o destaque que é uma área que está em evolução também, em função da nova legislação, que criou aí uma possibilidade de testagem para muito mais enfermidades. Então, antes era um teste do pezinho para 5, hoje nós teremos 50 diferentes doenças, e isso em até 5 fases.
Então, nós estamos agora entre fase 1 e fase 2, mas a ideia é ter, de fato, esse teste expandido disponível para todas as crianças nascidas aqui no Brasil. Então, não só mais na saúde suplementar, como era então, mas sim para o SUS, aí para todas as crianças. Isso vai trazer um avanço fenomenal, né, em termos de acesso a terapias adequadas e, obviamente, dando para essas crianças uma chance de vida normal, quase que normal. Amém, com certeza. Olha, esse é um trabalho intenso, incansável, né, que a área de diagnóstico, a CBDL e os associados têm. Por falar nisso, Carlos, em associados, né, a CBDL vem ganhando cada vez mais, né, um número de associados. Então, gostaria que você comentasse um pouco, né, sobre essa expansão do quadro, a importância de estar associado à CBDL e também esses 32 anos da entidade. Aí vale a pena até voltar lá atrás. Por que que a CBDL foi criada, né? Existiam já algumas entidades, uma entidade mais famosa aqui no Brasil, mas que defendia muito o caráter da indústria nacional. Então, era uma defesa muito forte da produção local. O problema é que, em diagnóstico, pelas características, tecnologias existentes na ocasião, não tinha praticamente empresa nacional. E mesmo que o produto não fosse fabricado aqui no Brasil, muitas vezes existia um impedimento da sua importação, por uma insistência tola, às vezes até, de autorização das LIs na época. O DSEX, CSEX tinha que fazer a liberação uma a uma. E aí a associação local tinha que dar o aval. Olha, pode importar porque não tem produtor nacional. E muitas vezes não tinha o produtor e dizia que não podia do mesmo jeito. Isso criava, obviamente, um obstáculo enorme para o produtor, para o importador, e o pior, na verdade, era uma limitação de acesso para o paciente, que precisava de fato daquilo. Então, por conta disso, as empresas que estavam já atuando no Brasil, na sua maioria como importadoras e representantes de grandes fabricantes, se uniram e fundaram, então, uma organização sem fins lucrativos, representativa do setor de diagnóstico in vitro, exatamente para defender esse direito de trazer, comercializar, promover o acesso a diagnósticos que estavam em pleno desenvolvimento na época, sem, obviamente, saber da importância e promover a importância de produção local também, quando fosse o caso. E a CBDL começou com umas 6, 7 empresas e aos poucos foi crescendo. Hoje nós temos mais de 66 empresas que representam mais de 70% do mercado nacional. A sua maioria, de fato, ainda continua sendo de produtos importados, mas eu devo ressaltar que a gente já tem um parque nacional de produção local muito relevante, de grandes fábricas. E, por coincidência, a maioria está localizada lá no, a gente chama um cluster de Belo Horizonte, que acaba sendo um polo grande para o setor de diagnóstico in vitro. Temos representantes aqui também no interior de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná. Existem outros fabricantes, mas a região sudeste, de fato, predomina como polo de produção. E é legal até falar também, Elias, que o diagnóstico ele tem muito claro para a gente que é o reagente. Na verdade, hoje é muito mais do que o reagente. É o reagente, é o equipamento, é o sistema. E cada vez mais você vai ter a tecnologia da informação entrando como um elemento fundamental nessa busca do diagnóstico, do monitoramento. Porque ele faz toda a diferença e permite ainda você agilizar determinadas descobertas, desfechos. É o que vai ser trazido exatamente pela interoperabilidade, pela integração de dados, pelo Saúde 4.0. É isso que a gente percebe que está caminhando a olhos vistos, né? Essas novas tecnologias, como genômica, metabolômica, dependem fortemente, seja de uma análise computacional, seja a análise por um bioestatístico, que vai usar aqueles dados para chegar a determinadas conclusões, seja até mesmo algoritmos que ajudam a, de fato, chegar a determinadas conclusões que economizam um tempo absurdo.
e, na verdade, vão dar cada vez mais essa oportunidade de um diagnóstico precoce para doenças cabeludas, né, que seriam assustadoras e que você consegue, às vezes, até encontrar soluções pouco invasivas graças a esse ganho de tempo, essa economia do tempo necessário. Perfeito. Um pouquinho mais adiante a gente vai falar da Assembleia, né, que encerrou a temporada, onde inclusive tem uma belíssima palestra sobre genômica, né, a gente vai falar disso um pouco mais adiante. Mas em relação ao que você disse, Carlos, aqui no programa a gente sempre ressalta, né, a importância do diagnóstico por dentro do mercado para mostrar preocupação, né, que o ser humano está, né, na mentalidade, na missão das empresas de diagnóstico, e isso nos deixa, né, como indivíduo muito tranquilos, né, por saber realmente, né, que nós somos o motivo principal, né, da existência da indústria do diagnóstico. Então, além disso, eu queria que você comentasse também, porque você disse da representatividade do setor no Brasil, né, e é um ano que mostrou fusões, aquisições, né, então eu queria que você abordasse um pouco dessa mercadologia. O mercado em 2000 do início do Covid para cá, ele teve grandes mudanças. Primeiro que o Covid, de fato, teve um impacto positivo no crescimento, na oportunidade até de desenvolvimento de novos produtos. Foi um volume excelente em termos de volume trazido ou fabricado aqui no Brasil para atender uma necessidade e que eu entendo que o diagnóstico foi um dos principais apoiadores aí da solução, que era um diagnóstico adequado para ter a terapia, ficar em casa e assim por diante. E com vários tipos de metodologias, desde o teste rápido, ELISA, quimiluminescência, biologia molecular, o bendito PCR, que todo mundo hoje já sabe o que e gerou um volume fora do normal, com valores muito importantes. E muitas empresas aproveitaram isso para fazer uma revisão da sua estrutura, uma modernização da capacidade produtiva e conseguiram avançar também com projetos de desenvolvimento de uma forma muito acelerada. Isso agora está sendo aplicado em outros produtos, né? Então vai trazer um benefício para o mercado considerável. Isso um. Dois, foi de fato oportunidade para muitas empresas até investirem no Brasil, seja na aquisição de fabricantes locais, foi o caso da SD com a Eco, por exemplo, foi o caso de fusões ou aquisições, a Thermo Fisher comprou a Binding Site, então já faz parte do grupo. O grupo Revit, hoje em dia, ele é resultado de várias empresas que foram também sendo compradas ao longo do tempo, Eurimun, PerkinElmer, e hoje já adotam uma identidade comum, embora elas tenham ainda mantenham as suas estruturas relativamente separadas. Por outro lado, tem outras que também estão num processo, como a Beckman Coulter, Cefage, que também tem um processo de integração onde é conveniente dentro do grupo, porém acabam, que é o grupo Danaher, mas acabam tendo uma identidade própria para cada unidade de negócios com seu mercado. Então a gente tem uma movimentação intensa do lado fornecedor, que são os nossos associados, mas também a gente enxerga uma movimentação muito grande do lado comprador, que são os nossos clientes, o próximo elo da cadeia. E aí vale o destaque da recente fusão do Hermes Pardini com o Fleury, formando um grande conglomerado, com um volume muito considerável e, obviamente, conseguindo aí ter uma pulverização, uma penetração no mercado muito relevante. Isso merece destaque também. E, por fim, você tem uma discussão que é a da saúde suplementar. Como continuar buscando a sustentabilidade do setor diante de novos desafios. E quais foram os desafios? No caso da saúde suplementar, as operadoras de saúde tiveram, com certeza, uma economia fenomenal durante o Covid, porque todo mundo parou de fazer check-up, parou de fazer uma série de procedimentos que eram tradicionais, esperados, planejados, muitas vezes, para deixar para um segundo momento. Então, foram quase 2 anos com uma economia razoável, porque ficou só concentrado no Covid, mas agora o preço está sendo pago, tem que se pagar. E que é exatamente o quê?
esse grande contingente de pacientes que não conseguiram se monitorar no tempo certo, agora estão fazendo as suas visitas aos médicos, a questão da investigação diagnóstica. Infelizmente, muitos perderam o timing e agora o tratamento vai ser mais caro, vai ser mais invasivo, vai ser mais doloroso. Isso é uma pena, mas é um fato. Então, o custo agora, com certeza, é maior. E aí a gente acaba acompanhando um pouco essa reclamação generalizada por parte das operadoras. Obviamente, entra ainda um fator adicional, que é também, talvez, um aumento das fraudes, né, em determinados procedimentos, ou mesmo outros tipos de esquemas que também acabam dilapidando um pouco a remuneração ou o ganho do setor. Então, isso tudo tem que ser observado, faz parte do amadurecimento seja dos consumidores, seja dos fornecedores, seja dos próprios pagadores. É importantíssimo, e para isso que aquele Instituto Ética Saúde existe, né? Então, ele está aí à disposição para trazer uma luz de transparência, integridade, ética para o setor, e conta com um conselho consultivo, do qual a CBDL faz parte, e várias outras entidades, exatamente para discutir, propor ações, mitigação desses problemas e um olhar muito mais positivo para o futuro, onde, de fato, a gente tem um equilíbrio de todos os agentes e ações, né? Perfeito, excelente. Inclusive também, Carlos, em relação, né, a esse ano, a essa temporada, né, vamos falar um pouquinho das resoluções da diretoria colegiada, pelo menos duas delas, né, que tiveram ação direta na área de diagnóstico, a RDC 786 e a RDC 830. Então, nós temos aí dois pontos cruciais para o setor de diagnóstico. O primeiro, a 786, você muito bem lembrou, ele revê toda a legislação sanitária para os laboratórios e cria novas oportunidades de testagem em ambientes de atenção primária, né? Isso é muito interessante porque foi uma discussão longa aqui no Brasil. Eu poderia dizer que mais de 3 anos discutindo, debatendo, com audiências públicas, consultas públicas sendo revistas. Ou seja, chegou em maio desse ano, eles acabaram, maio, junho, lançaram a 786, que entrou em vigor a partir de agosto e de forma efetiva agora em dezembro. E ela trouxe algumas novidades, como, por exemplo, a possibilidade de testagem por triagem, tanto em consultórios isolados quanto farmácia, que são ambientes de saúde, normalmente organizados e conduzidos por profissionais de saúde habilitados, inclusive para fazer esse teste de triagem. E o que é um teste de triagem? É um primeiro contato, é uma primeira observação, cujo propósito é exatamente de levantar suspeitas. Existe uma suspeita numa população aparentemente sã ou com alguma dúvida. Bom, perfeito, então vamos investigar. E com isso a gente consegue reduzir a jornada do paciente. O objetivo principal é esse, é você gastar menos tempo para confirmar aquela situação e iniciar um tratamento. Isso, no final, apesar de já demorar 3 anos e ter sido lançado só esse ano, ele caiu no momento perfeito. Por quê? Veio exatamente quando a própria Organização Mundial da Saúde lançou uma nova resolução geral na sua Assembleia de maio para fortalecimento da capacidade diagnóstica no mundo. Então, o objetivo dessa discussão na Assembleia Geral, e que culminou com essa publicação dessa resolução, foi o de promover uma revisão dos sistemas existentes e que cada país membro adotasse uma série de medidas para exatamente poder fortalecer o seu próprio sistema, buscando esse paciente invisível, esse cidadão que está ali na ponta, através dessas oportunidades na atenção primária. Então, é isso. 2, o próprio Ministério da Saúde tem fortalecido muito a questão dos agentes comunitários dentro do programa Saúde da Família. A ministra acabou de anunciar um aumento considerável. O Cláudio Salgado, que é dessa área lá do Ministério, já tinha dito que iria acontecer,
um aumento de 56 mil equipes de saúde da família para cerca de 80 mil, depois chegando em 96 mil. Lembrando que 4 pessoas compõem cada equipe e normalmente tem acesso a um grupo populacional de 4 mil pessoas. O objetivo é reduzir, é aumentar o número de equipes, mas reduzindo o número de pessoas atendidas, gerando maior eficiência. Então, de 4 mil, eles vão passar a atender 2 mil pessoas. Então, vão conseguir voltar e dar uma assistência melhor para aquelas pessoas que, de fato, precisam dessa assistência dentro de um conceito de saúde pública, de saúde da família, de prevenção, de educação em vários aspectos. E o diagnóstico, obviamente, não podia ficar longe disso, né? Então, isso respondendo a 786. E a outra questão era uma atualização mais do que necessária da RDC 36, que é a que regulava exatamente o setor de diagnóstico, do ponto de vista de registro. Quais são os produtos, quais são as categorias, como fazer o processo de registro, e aí foi lançada agora na semana passada essa nova resolução, e que ela atualiza e até faz uma justiça adequada para determinadas figuras que já existiam e que estavam meio no limbo. É um produto para pesquisa, o software como dispositivo médico, software que é usado em laboratório de análises clínicas, e uma série de outros aspectos que aos poucos vão sendo absorvidos agora com essa nova legislação. Perfeito. Bom, isso mostra, né, o canal direto da CBDL, né, com o governo e com as entidades governamentais também. Isso é muito importante, sem dúvida alguma, esse registro. Carlos, também foi uma temporada onde você participou bastante de eventos e congressos nacionais e internacionais, entre eles, né, o 55º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. O que é que de mais importante você trouxe dessas experiências, em especial também das participações internacionais? Eu diria que a gente percebe uma necessidade muito grande de todos, e não só no Brasil, mas também nos outros países, de atualização com essas inovações frequentes que têm acontecido. Na palestra de ontem, do Dr. Bosco, sobre inovação em genômica, ficou claro. Quando a gente pensa que o genoma humano demorou não sei quanto tempo, custou não sei quantos bilhões de dólares, e hoje a gente consegue fazer quase que o mesmo trabalho pagando 2 milhares de dólares, 3 mil dólares no máximo, e com uma rapidez enorme, então é algo impressionante. E o diagnóstico tem esses ciclos muito rápidos, né? Inovação incremental, e que vai aprimorando exatamente ao acumular, ao incorporar aquelas mudanças que foram propostas pelos próprios usuários. Então, essa interação com o profissional que milita ali na bancada, ela é fundamental, e cada vez mais com as especialidades clínicas. Então, o diagnóstico ele precisa estar muito próximo de cada uma das sociedades de especialidades para discutir as novas possibilidades, para atualizar conhecimento, para trazer essas novas oportunidades de levar ao paciente soluções muito mais apropriadas, né? E com menos custo, menos dificuldade, e, ao mesmo tempo, fazer uma revisão daquilo que já existe e que precisa ser até desincorporado, que a gente fala, né? Tecnologias obsoletas e que, às vezes, por default, continuam sendo usadas. Isso tem que se olhar, a gente tem que olhar, de fato, aquilo que faz sentido do ponto de vista de sustentabilidade do setor. Não é porque vende bem, porém é ineficaz, que ele vai ter que continuar, que saia, que dê espaço ao novo, que o novo possa, inclusive, ganhar escala para diminuir o seu custo também. Então, a gente sente nos congressos uma busca permanente por novas tecnologias, por soluções combinadas, então as plataformas multiplex, painéis de genes múltiplos também, soluções que combinem esforços, dando informações cada vez mais completas para o decisor ali da prescrição final que vai ser dada, né? Perfeito, muito bom. Outra campanha, né, entre tantas que a CBDL apoia é Eu Confio no Laboratório. No que se baseia essa campanha?
Essa é uma campanha excelente, conjunta com a SBAC, Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, SBPC, Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, a Abramed, dentre outras, exatamente para a valorização do profissional do laboratório, da estrutura laboratorial, do sistema de qualidade, mostrando a importância que esse setor tem na vida de cada um de nós dentro do ambiente de saúde. Eu falei muito da importância da atenção primária e esses novos ambientes, mas se não tiver um laboratório muito bem estruturado para receber, para acolher esse indivíduo que sai de uma informação de triagem, nada vai dar certo. Então, a gente precisa ter a ponta integrando-se aí sim a estrutura laboratorial que tem que estar inserida dentro desse contexto de atenção à saúde, seja em laboratórios hospitalares, seja em ambientes isolados, mas eles têm que estar integrados. E aí, integração não apenas com o serviço de saúde, a atenção, mas também com a academia. Então, o laboratório que tem uma boa estrutura, que tem um sistema de qualidade, se ele estiver ligado à academia, ele consegue não só continuar se aprimorando, estar sempre na liderança, na frente do que é inovador, mas ele consegue trazer percepções, informações cruciais para quem está fazendo uma pesquisa profunda. E é a intenção do Brasil, cada vez mais, fazer parte das cadeias globais, seja de produção, seja da parte de pesquisa, inovação e desenvolvimento. Perfeito, muito bom. Outro movimento importante da CBDL também é o Observatório do Diagnóstico. Apresenta um pouquinho para a gente no que se refere isso. A CBDL, como entidade, ela consegue ter pesquisas muito bem elaboradas sobre o mercado. A gente sabe quanto se produz por NCM, por área, sabe quanto se importa, sabe quanto se vende. Mas a informação do que está sendo feito, em que parte do Brasil, ela ainda não existe de forma organizada. Então, o que a CBDL deseja é, através de uma entidade separada, sem fins lucrativos, em que várias outras possam colaborar, ela visa exatamente trazer essa oportunidade da gente capturar esses dados, seja de forma primária, com os próprios laboratórios, públicos ou privados, seja através das empresas que têm acesso aos sistemas, desde que observadas a legislação, e aí é caso da LGPD, a autorização do laboratório, a gente consegue capturar esses dados por georreferenciamento. E com isso a gente vai ter o mapeamento do que está sendo feito onde, Elias. Isso vai dar um poder fenomenal para quem? Para o gestor público, que esse vai ser o primeiro nosso a ser atendido, com uma informação de qualidade sobre o que está sendo feito em cada cidade ou não está sendo feito. E a gente vai começar com uma área que é crucial, que é a resistência antimicrobiana, para saber onde tem o teste de diagnóstico de uma bactéria, onde que se faz a identificação e onde que se verifica a sensibilidade daquela bactéria para determinado antibiótico. Porque esse é o próximo mal do século, não tenha dúvida. A gente pode, na verdade, ter tratamentos fantásticos, mas se a bactéria estiver super, hiper resistente a aos diferentes antibióticos, não adianta. Ela vai acabar proliferando e a pessoa entra para tratar uma coisa no hospital e quando sai com uma infecção incurável e acaba morrendo por causa disso. Então, esse é um grande risco que a gente tem se nada for feito. E a oportunidade, ela existe agora para exatamente a gente fazer um grande esforço conjunto, trazendo essa informação, esse é do ponto de vista epidemiológico, de indicação para o gestor público, para ele poder tomar uma atitude e combater aquilo naquela região de uma forma personalizada, muito focada, e ao mesmo tempo, para a própria indústria, eu vou conseguir dar uma informação sobre a real necessidade do mercado, o que não está sendo feito. Né? Então, se não está sendo feito é porque não é atendido, e não é atendido porque ou o equipamento é grande demais, ou porque não tem o reagente, ou porque o preço não está condizente. Então, essas informações vão ajudar numa outra área que o Observatório vai cuidar, que é uma grande rede de pesquisa e inovação. Então, a gente quer estruturar uma rede que possa apoiar projetos de inovação aqui no país.
mostrando, como eu lhe falei, o que o mercado de fato precisa, né? Sem dúvida. E essa nossa conversa apresenta, Carlos, a amplitude da atuação da CBDL, né? Não só na parte técnica, né? Mas econômica, política, enfim, né? É fantástico, realmente é muito importante ter uma entidade assim como voz atuante, ativa, né? E voz mais forte do setor. Tanto que também, né? Junto a outras entidades, a CBDL assinou um documento, um manifesto em defesa das agências reguladoras contra a proposta da emenda de transferir a competência normativa das agências reguladoras federais para conselhos externos. O que representa isso? Bom, é fundamental. A criação das agências foi uma grande conquista. Foi lá atrás, na época do Fernando Henrique, e que foi algo importantíssimo, porque deu uma autonomia técnica para quem de fato deveria regular o setor. É o caso da Anvisa, que é um grande exemplo, da ANS, e nos outros setores, tem a ANAC, a ANEEL e assim por diante. O que eu posso falar é a Anvisa e a ANS, que são duas entidades respeitadas, com um corpo técnico de carreira, concursados brilhante, pessoas de grande valor, que se aprimoram e que, durante esse tempo de existência, viram um grande valor no intercâmbio, na cooperação com as entidades privadas sérias, que queriam, de fato, construir alguma coisa. E a gente tem conseguido construir muita coisa de forma correta, justa, legal, lícita, né? E principalmente trazendo valor para o cidadão brasileiro, né? Ali na ponta, que é o contribuinte, que acaba de fato sustentando tudo isso. Então, eu acredito firmemente no poder e na importância das agências reguladoras, da forma como hoje a gente tem trabalhado. Então, esse foi um manifesto importante. E outro que nós constantemente fazemos é que as indicações para as diretorias colegiadas, que elas sempre observem o caráter técnico e não político. Então, isso durante os últimos governos foi observado. No caso da Anvisa, a gente tem hoje pessoas com capacidade técnica, com estrutura que observam essa questão, e a gente espera que a vaga que ainda exista seja também preenchida com uma pessoa de notório saber, com conhecimento e que possa tecnicamente dar andamento aos trabalhos ali que vêm sendo feitos, né? Perfeito, uma reivindicação muito justa, né? Sem dúvida alguma. Também, Carlos, muito se fala na inteligência artificial e tudo mais, né? Como ela vem atuando em prol do setor, né? Ampliando horizontes. Então, a inteligência artificial a gente já abordou um pouco lá no Saúde 4.0, que é uma publicação que eu recomendo. Ela está disponível em PDF no site da ABIS, Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde, da qual a CBDL é fundadora e faz parte. O Saúde 4.0 já mostrava a importância e o impacto da tecnologia da informação no desenvolvimento do setor, na rapidez e na melhoria até da fluidez dos ciclos de vida dos produtos. E a gente percebe, no caso do diagnóstico, a necessidade urgente de se atualizar uma série de estruturas que hoje existem para que estejam preparadas para lidar com inteligência artificial. E aí eu repito, a questão dos algoritmos, em que você vai alimentando grandes bases de dados e com essa informação, que muitas vezes representa uma população reduzida ou maior, ela consegue te dar um panorama de qual é a realidade, as características, o genótipo daquela população, ou seja, vários pontos que têm que ser observados para um diagnóstico cada vez mais assertivo para aquela população. Então você consegue fazer esses ajustes de uma forma permanente se tiver acesso a esses bancos de dados muito bem preparados e tudo mais. E a gente vê que onde já foi aplicada a questão da tecnologia da informação de uma forma adequada, como o caso da metabolômica, que eu já citei, a própria genômica também que se usa disso. De novo, o Dr. Bosco ontem falou do programa Genoma do Brasil e os alcances que ele já tem. Então, você chega a determinado volume de pessoas estudadas,
aquele percentual já se mantém. Então, você já tem a prevalência daquela população. Mas você precisa de bases de dados sólidas, né? E aí é fundamental você ter essa alimentação permanente com os dados que vão chegando. Perfeito. Você até citou o Dr. Bosco, né? Então chegou a hora da gente comentar, né, da 201ª, a de 201, número de 201, Assembleia Geral Ordinária da CBDL, ocorrida onde foi apresentada uma nova chapa, né, eleita por unanimidade. Tivemos também duas palestras muito interessantes, muito importantes, né, do Dr. João Bosco, justamente de Oliveira Filho, ele que é médico, né, sobre genômica, e também do Dr. Felipe Novaes, que é advogado tributarista. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa chapa que foi apresentada, os desafios que ela vai enfrentar daqui por diante, e também esses dois pontos, né? Da genômica, que você já trouxe um pouco, e também da área tributária em relação ao diagnóstico. Então, nós tivemos ontem a finalização do processo eleitoral da CBDL, que, por estatuto, ele determina que na penúltima Assembleia seja apresentada uma chapa ou mais chapas das pessoas que têm interesse em concorrer. Foi apresentada uma única chapa que ontem foi aclamada aí por unanimidade como eleita, de fato. E nessa chapa nós temos representantes de empresas diferentes, dos mais extremamente representativas. É muito bom falar isso, porque a gente tem uma chapa muito representativa do mercado. Empresas de ciência avançada, nacionais, multinacionais, familiares, grandes conglomerados, tem de tudo. Então, nós tivemos ali a eleição da chapa, por exemplo, na diretoria direta, com o Fúvio Faco, pela Binding Insight, o Fernando Jório, pela Uriba, tivemos pela Roche o Vitor Muniz e o Marcos Philipsen pela Revit, também como diretor científico. Então, são empresas diferentes em tamanhos, origens, mas que, junto com uma diretoria expandida, trazem aí muito conhecimento de pessoas que são fundadoras da CBDL, como o Janone, que passou por multinacional, hoje tem a sua própria empresa, e tantos outros, que eu não vou nem nominar todos, que não vou me lembrar. Mas é uma chapa que tem tudo para ter um grande sucesso nesse biênio 2024-2025, dando continuidade a várias das atividades que já começaram, mas expandindo até com novas ideias, com novas propostas, como ele já tem trazido de uma forma muito positiva e propositiva para o nosso mercado. Então, tenho grande esperança aí de bons resultados, de uma continuidade de trabalho muito forte da CBDL, junto com essa chapa que foi eleita. E aí, entrando na questão das palestras, nós tivemos a oportunidade de fazer uma assembleia bem dinâmica. O conteúdo foi muito denso, tínhamos muitos temas a serem tratados, mas a gente conseguiu combinar um pouco de eleição, trazer uma retrospectiva, olhar um pouco para o futuro sem entrar no detalhe, porque isso vai ficar para a primeira assembleia do ano de 2024, já com a nova diretoria aí empossada, mas conseguimos trazer também informação sobre pesquisa, inovação e genômica, que foi o privilégio de ter contado com o Dr. João Bosco, que está à frente dessa área de biologia molecular no Einstein, no laboratório do Hospital Israelita Albert Einstein. Tem uma experiência fenomenal, foi sócio proprietário do Laboratório de Genômica, aqui em São Paulo, é extremamente respeitado mundialmente. E ele nos mostrou não só o dia a dia do laboratório, mas muito de pesquisa, de futuro, o que foi essa jornada dessa área tão importante, que é a genômica, e os grandes projetos conjuntos, inclusive, com o Ministério da Saúde. Foi muito importante isso mesmo. Foi um privilégio ontem termos podido escutá-lo e, na verdade, você via que ele próprio tem paixão pela área, né? Então brilhavam os olhos. Fenomenal. E depois o Felipe Novaes, que é advogado, tributarista, acaba sendo o nosso consultor para o grupo de trabalho tributário. Ele trouxe uma visão atualizada da reforma tributária, que está no momento decisivo agora,
né? Pode ser que seja votado ainda este ano pelo Congresso, já passou, saiu da Câmara, foi para o Senado, teve algumas modificações e voltou para a Câmara. Agora a dúvida é como que vai sair. As modificações vão ser aceitas ou não? Vai ser só o material que seja convergente entre as duas casas? O fato é que até agora a gente conseguiu manter o que era o nosso objetivo, a neutralidade no setor. Ou seja, dependendo de qual for a alíquota final, que a gente espera que fique entre 25% e 27%, a gente consegue manter a neutralidade em termos de carga tributária, ou seja, a gente não seria mais penalizado do que hoje. Então, a gente teria o benefício da simplificação do sistema, que é o que se espera, mas também não seria mais onerado do que já é a realidade, porque o nosso pleito para educação e saúde era exatamente esse. O setor não comporta, não aceita mais aumentos de carga tributária, é inviável isso. E então até agora é o que está passando e a gente torce que essas últimas semanas aí nos mantenham dentro dessa expectativa. Com certeza, que seja mantida também, né, a proposta da reforma tributária, né, que é justamente, né, desafogar um pouco nesse sistema. E sem esquecer, Elias, que a gente tem que começar já a olhar o que é reforma administrativa, né? Sim, claro. Importantíssimo que o Estado comece a reduzir o seu peso, comece a reduzir os seus gastos, comece a olhar com mais seriedade a questão do déficit fiscal, porque senão não há reforma tributária que resolva. Carlos, que mensagem final você gostaria de deixar, né, a quem nos acompanhou neste ano? Temos outra temporada boa aí vindo com grandes histórias, aos associados e também, né, a quem gosta e curte conhecer um pouquinho mais do setor de diagnóstico e também histórias empreendedoras. Na verdade, tem mensagem para todos. Então, aos associados que continuem se engajando, tragam suas histórias, nos deixem torná-las públicas, né, Elias? É importante mostrar essas histórias de sucesso que todos têm para contar de um mercado tão fascinante quanto o de diagnóstico. E isso no nosso programa aqui, Diagnóstico por Dentro do Mercado. Na associação, continuem se engajando, até para exatamente trazer oportunidades, mão de obra especializada, ideias boas, para a gente continuar fazendo advocacy aí do setor. Para quem não é associado, mas milita no setor, venha para a CBDL, faça parte desse time, porque assim pode nos ajudar até a acelerar muito mais conquistas no futuro. E para quem não é do setor, mas tem interesse, continue nos seguindo, porque com certeza a gente vai poder, até com a sua experiência, com o seu pedido, a gente com certeza vai poder melhorar ou aprender muito mais no nosso futuro. E aproveito aqui para desejar um Feliz Natal, um ano novo aí repleto de bênçãos para todos e que 2024 venha aí com boas conquistas, boas realizações, com certeza com muito trabalho, né, Elias? Isso faz bem, Com que a gente não tem medo. Com Tá bom? certeza. E você já é um pós-doc sobre, né? Sobre trabalhar com alegria, né? A gente sempre comenta aqui. Carlos, então, olha, muito obrigado pela oportunidade especial de poder participar com você e a CBDL de um programa tão transformador e um projeto tão inspirador, né? E realmente, boas festas, Feliz Natal, um grande ano novo. E vamos lá, vamos transpirar, inspirar e fazer tudo que a gente precisa em prol do setor diagnóstico. Obrigado, Carlos. Obrigado a você, Elias. Um grande prazer. Um abraço. Outro esse, então, Carlos Eduardo Gouveia, presidente executivo da CBDL, trazendo aqui um panorama da temporada de 2023 e já prospectando também, né, sobre as grandes realizações aí previstas para 2024. Obrigado, inscreva-se no canal, ative o sininho, mande seus comentários, sugestões, porque o diagnóstico por dentro do mercado é feito não só para você, mas também por você. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.